Olá, meus amigos, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que nós começamos no vídeo gravado anteriormente. Nós falamos sobre a Missão Impossível, parte 1, e nós falamos sobre a impossibilidade de se cumprir sempre os 10 mandamentos. E que, de acordo com a Bíblia, com o livro de Êxodo, lá no capítulo 19, os 10 mandamentos não são condições. O cumprimento deles não é condição para a salvação. Mas ele tinha como objetivo tornar o povo de Israel separado e prepará-los para entrar na Terra Santa. E hoje, no Missão Impossível, parte 2, eu estou utilizando aqui essa estola sacerdotal e o que simula aqui o que seria, um kippar dos judeus. O meu objetivo não é de forma nenhuma denegrir a religião, o judaísmo, mas é até mesmo uma homenagem a uma religião que eu admiro muito, mas que não é condição para que você seja salvo, você judaizar o que Cristo nos trouxe, o que Cristo deixou. E no Missão Impossível, parte 2, nessa mensagem, eu vou falar sobre o livro de Levíticos. O livro de Levíticos, que é o livro das leis para o povo de Israel, que tinham várias observâncias, com o objetivo principal de preparar o povo para entrar na terra prometida, em Canaã, e dar observâncias de como eles deveriam viver e seguir naquela terra. Queria que vocês acompanhassem comigo. Nós vamos começar entendendo as maldições que viriam sobre aqueles que não praticassem todas as leis e todos os mandamentos instituídos, tanto em Levíticos, assim como em Êxodo, e outros que são repetidos em Deuteronômio. Porque Deuteronômio nada mais é que a repetição da lei ou a segunda lei. Então terão várias repetições de vários mandamentos contidos em Êxodo e também no livro de Levíticos. Acompanhe comigo lá no livro de Levíticos, no capítulo 26, a partir dos versículos 14. O título vai dizer assim, na minha Bíblia, que é a versão de Jerusalém: Maldições. E aí fala: Mas se não ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas normas e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Debalde semearei a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Aí alguns de vocês pensam assim: nossa, que terror, Marcos, que palavra mais pesada. E realmente o livro de Levíticos, assim como alguns outros livros do Antigo Testamento, eles tinham algumas punições bem duras para aquele povo que não seguisse. Veja aqui que Deus fala que vai colocar o terror sobre aqueles que não seguirem todo o mandamento. Então nós temos que tomar um cuidado quando nós tentamos, através das obras da lei, alcançar a salvação. Porque quando eu não consigo alcançar essa salvação, quando eu peco, eu estou em pecado e aquele pecado ele me leva à morte. Só que Jesus ele veio trazer algo bem maior. Por isso que nós falamos que Jesus veio trazer a nova aliança, o novo pacto. Porque o que Jesus trouxe para a gente foi algo bem melhor. Para entendermos algumas proibições e alguns mandamentos, eu queria que vocês abrissem lá em Levíticos no capítulo 15. No capítulo 15 do livro de Levíticos, vamos falar de algumas impurezas sexuais, que quem as cometesse seria considerado como impuro. E aí, eu vou ler somente uma e vou explicar um pouco sobre outras. Depois, se você quiser, você pode ler o capítulo 15 de Levíticos na íntegra. Lá o título do capítulo 15 vai falar impurezas sexuais, a do homem. Depois vai falar sobre a das mulheres. E aí, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: enquanto tiver o fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Esse fluxo que está sendo dito aqui está falando da ejaculação. Então, caso o homem tenha uma poluição noturna, ou ele se masturbe, ou ele tenha mantido relação sexual com a sua mulher, com a sua esposa, ou com outras mulheres ou outros homens, ele se tornaria impuro até a tarde. Então, e tudo que ele tocasse seria impuro. Então, muitas das vezes, quando você tem contato com pessoas impuras, você nem sabe se aquela pessoa teve uma poluição noturna naquela noite anterior. Se ela teve uma poluição noturna e você tocou na mão dela, você cumprimentou ela pela manhã, você está impuro igual ela.
E essa impureza te torna se torna você uma pessoa que precisa ser purificado. E muitas das vezes nós nem sabemos. Como que eu vou saber se uma pessoa ela teve uma poluição noturna, ela se masturbou na noite anterior? Isso é complicado demais de saber. Só que isso na lei te torna impuro. E quando nós tentamos viver pela lei, várias impurezas nós estaríamos trazendo sobre a nossa vida se essa lei ela estivesse em voga para nós que somos cristãos. Mas ela não está. Cristo trouxe um mandamento maior. E aí eu queria que vocês acompanhassem. Eu vou destacar apenas um versículo dentro desse capítulo. Mas lá no capítulo 20 do livro de Levíticos vai falar de alguns castigos às faltas que são chamadas de faltas cultuais. Inclusive as questões de moralidade sexual. Um exemplo, lá no capítulo 20, quando a gente vai ler o capítulo 20, lá no versículo, deixa eu pegar um versículo aqui que é muito polêmico, lá no versículo 13, diz assim: o homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Aqui está falando do homossexualismo. Está falando que se um homem deitar-se com outro homem, ele deve morrer porque é uma imoralidade. Só que coloca outras imoralidades também. Então, às vezes, os crentes legalistas, eles crucificam os homossexuais dentro dessa lei do povo de Israel, que era para o povo de Israel, e eles colocam pesos mais leves sobre si. Só que o homem que comete adultério, ele também deve morrer. Então, às vezes, você julga um homossexual, mas você é um adúltero. Às vezes você, moça, julga a menina que ela é lésbica, mas você é uma adúltera. Você sai com um, sai com outro, deita com um, deita com outro. A mesma pena de morte que você está trazendo à luz da lei, à luz do Antigo Testamento, sobre essa pessoa que é homossexual, você tem sobre si. Então é bom que você pare de julgar o outro. É bom que você coloque a vida do outro na mão de Cristo e ore pelo outro, para que o amor de Cristo alcance a vida dele. E Cristo convença daquilo que ele quiser convencer, mas não você usando o peso da lei, porque a mesma lei que você usa para apontar para o outro, ela está apontada para você. Você, meu amigo, que é legalista religioso, que adora julgar aquele que usa tatuagem. Ah, porque está na lei que aquele que usa tatuagem, ele está em pecado, ele está errado. Mas está na lei também que aquele que come carne de porco, ele está em pecado. Então se você come carne de porco, você está pecando. Ah, mas está na lei que eu não vou fazer nenhuma marca sobre a minha pele. Está lá que eu não devo fazer nenhuma tatuagem. Na minha Bíblia está até escrito tatuagem mesmo. Nem está escrito marca sobre a pele, que a Bíblia é mais próxima do original. Só que aquilo era para o povo de Israel. Se Jesus considera isso hoje pecado ou não, pouco importa. Jesus não falou sobre isso. Agora o que é errado é você selecionar alguns itens da lei e segui-los e julgar os que não seguem e dizer que aqueles que não seguem estão em pecado e vão para o inferno por causa disso. Por que você não guarda o sábado? Por que você come uma série de alimentos que são considerados impuros no livro de Levíticos? E aí você julga o irmão que tem a tatuagem. E aí você julga aquela irmã que usa uma roupa um pouco diferente do que é costume da sua religião, da sua crença. Então você passa a seguir toda a lei, porque você não pode julgar o irmão porque ele comete um pecado diferente do seu, e um pecado conforme a lei, porque Jesus, muitas dessas coisas, o próprio Jesus ele nem se referiu. Então é importante nós entendermos isso. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, para que a gente pudesse chegar no final dessa mensagem, o objetivo dessas leis, que está nesse mesmo capítulo 20, porém lá no versículo 22. Nós vamos entender para que servia essa lei e no final vamos entender a quem que ela se destina. E uma mensagem de Cristo vai ser deixada para reflexão para vocês. Lá no capítulo 20, versículo 22, diz assim: guardareis todos os meus estatutos, todos os meus estatutos, todas as minhas normas, e os poreis em prática. Assim não vos vomitará a terra, a qual vos conduzo para que nela habiteis. Todos os meus mandamentos. Então, se você quer guardar mesmo Levíticos, leia todo o livro de Levíticos e guarde toda a lei. Mas não fique escolhendo um ou outro versículo que é mais agradável para você e tente dizer que as coisas mudaram. Ah, hoje não é bem assim. Mas então não é bem assim para tudo. Então Cristo tem que ser a nossa base, e aquilo que Cristo considerou como relevante é o que nós temos que seguir. Se Cristo não considerou como relevante, é porque não é relevante. Quando Cristo tocou em pessoas impuras, consideradas pela lei como impuras, ele mostrou que isso era um mandamento, que era uma sombra do que ele estava para fazer. Que
todos somos impuros espiritualmente, que ele veio purificar todos, não só aquele que fisicamente é impuro. Nós vamos considerar essa pessoa como impura, mas todos. E Cristo veio para todos. Ele não veio simplesmente para o leproso, ele não veio simplesmente para a prostituta, para o ladrão, que era considerado como impuro, mas ele veio para todos. E todos pecamos. Todos somos igualmente impuros. Não tem um que tem um pecado maior e outro que tem um pecado menor. Não. Então que você entenda isso. O objetivo dessa lei não era que o povo alcançasse a salvação, mas que eles tivessem um estatuto, uma forma de conduta de vida, um código para que eles vivessem uma vida melhor na terra prometida e a caminho da mesma. E aí, eu quero que vocês leiam comigo também, vamos entender um pouco a quem se destinava, lá em Levíticos, no capítulo 27 de Levíticos. Eu peço vocês perdão que essa videomensagem ela está mais longa, mas é porque o assunto ele é importante, ele é mais longo também. Então, que você assista até o final, porque vai ser importante para você. Lá em Levíticos 27, no capítulo 27, no versículo 34, diz assim, aqui fecha, tá? O livro de Levíticos. Se você observar, é o último versículo do livro de Levíticos. Diz assim: estas são as ordens que Jeová deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Tá bem claro? Tudo o que foi passado no livro de Levíticos é para os israelitas. Ah, então nós não vamos seguir nada? Ah, o Senhor Jesus é a nossa base, se você é cristão. E na próxima videomensagem eu vou falar do que o Senhor Jesus disse que nós teríamos que seguir. E ainda assim ele não disse que você seguir isso faria você alcançar a salvação, porque a salvação vem pela graça. E simplesmente por meio do sacrifício de Cristo. Não vem pela observância de lei, não vem pelo cumprimento de nenhum mandamento que é passado na sua instituição religiosa, porque aqui está bem claro, isso era uma lei para o povo de Israel, para que eles fossem conduzidos à terra prometida e eles alcançassem aquilo que Deus veio a prometer para eles. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 16, para a gente fechar essa videomensagem. Livro Evangelho segundo Lucas, né? Lá no capítulo 16. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, vai falar um pouco sobre quando a pessoa ela quer seguir muito à risca as doutrinas, ela quer seguir muito à risca o que foi dito na lei, porém ela deixa de seguir outras questões. E quando essa pessoa ela deixa de seguir outras questões, essa pessoa ela está agindo de forma errada, ele está agindo como um fariseu. Lá no livro, ou no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, vai contar a história do fariseu e do publicano. Eu vou ler apenas a descrição do fariseu. Olha o que o fariseu disse. Fala que dois homens sobem para orar, um fariseu e outro publicano. O publicano eram os que cobravam os impostos a favor de Roma. Por isso que eles chamavam publicano, homens públicos. Aí, quando eu vou ler, está escrito assim: o fariseu, isso, lá no capítulo 18, no versículo 11. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graça, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. E aí vai dizer no final assim: eu vos digo que este último, ou seja, o publicano, desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Gente, muito cuidado. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não critico o outro não, mas você se julga santo. Você se julga cumpridor de todas as doutrinas da sua instituição religiosa e interiormente, porque esse fariseu ele não expôs em alta voz, foi interiormente você se julga superior aos outros. Interiormente você julga que a sua igreja é correta. Interiormente você julga que a igreja do outro é errada, que o pecado do outro vai conduzir ele ao inferno e o seu não. Então tome cuidado com isso. Cristo Jesus, ele veio porque todos nós, como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E somos salvos pela misericórdia e pela graça de Cristo. Então que essa graça ela possa alcançar o coração de vocês. E que vocês entendam que a lei,
que as obras da lei elas tiveram um objetivo para o povo de Israel. E na próxima mensagem nós vamos entender quais os mandamentos que Cristo Jesus nos deu e quais são as obrigatoriedades que Cristo Jesus nos passou. E um detalhe, que seguir os mandamentos que o próprio Jesus nos trouxe, aperfeiçoou, também não são condição para a sua salvação. Que a paz de Cristo alcance o coração de cada um de vocês. Um abraço.